Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Craft UFG. E hoje, retomando as nossas aulas, eu vou ter uma aula extra aqui fora do nosso cronograma de segmento da linguagem C, que é o que eu quero apresentar aqui e auxiliar os alunos da monitoria de introdução à programação, que vão começar a mexer com alocação dinâmica e também vão usar as manipulações vetoriais de ordenação aqui na UFG. Então esse vídeo é especificamente para eles, não privando também as outras pessoas de assistir, mas o que vai ajudar bastante aí na compreensão dessa matéria que segue. Bom, eu vou mostrar esses exercícios para eles e nesse vídeo, só que seguiremos ainda o nosso curso de linguagem C desde quando a gente estava lá nas operações nos vídeos passados, certo? Então vamos só seguir essa aula aqui extra fora desse contexto do que a gente segue no cronograma de linguagem C e depois a gente volta ao nosso cronograma normal. Ok, então vamos lá. Voltando aqui, galera, eu só queria lembrar para quem não entende ainda sobre as estruturas de repetições, ou não assistiu o vídeo ainda de C Sharp, ou não entende ainda alguns conceitos que eu vou mostrar aqui agora nesse vídeo, não se preocupe. No nosso cronograma normal de linguagem C, a gente vai prosseguir com os mesmos conteúdos tranquilamente. Tá um pouco atrasado, mas a gente vai seguir como desejado, certo? Bom, primeiramente aqui a gente tem que fazer essa sequência de... Primeiro a gente vai fazer o Selection Sort, que é um estilo que a gente usa para ordenar o vetor. E para ordenar esse vetor, nós vamos primeiro usar aqui um vetor com um padrão inteiro, que vai primeiro pegar os valores inteiros e depois vai compará-los um a um, ver qual é maior e jogar em uma posição do vetor, certo? É basicamente isso que o Selection faz. Bom, vamos lá então começar. Eu vou estar digitando aqui e eu vou ficar um pouco calado para eu fazer o código aqui e não perder a linha de raciocínio, certo? Então a gente vai aqui ter um int com um vetor. Vamos colocar aqui três posições do vetor, certo? 3 posições que o vetor vai ter. Para isso agora a gente vai precisar, primeiro vamos deixar aqui as 3 posições do vetor, ok? Vamos escanear essas 3 posições do vetor que a gente precisa, então para o usuário colocar as variáveis que ele quer, né? Os números que ele quer. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter que ter um contador. Primeiro esse contador, para quem já sabe sobre a repetição. Então a gente coloca aqui um i igual a um vetor na posição 0, certo? E depois a gente coloca aqui também um até menor que 3, porque o vetor ele vai de 0 até menos o n. 1 menos o n, né? Então vamos lá. Também a gente coloca aqui e incrementa mais uma, certo? Uma posição. A gente pode colocar aqui um scanf e os valores que a gente quer de inteiros no nosso vetor, né? Então a gente coloca o vetor na posição i, que é o que a gente colocou na variável. Ok, certo. Então vamos implementar essa variável aqui que a gente precisa da i. Já vou colocar outra variável aqui também que é de controle, né? Uma variável de controle. A gente vai usar. Vou colocar uma variável aqui swap, que é o que vai inverter os números, certo? Ele vai realocar os números. A gente vai precisar de uma variável menor. A gente vai fazer essa ordenação selection sort. A gente vai fazer essa selection sort de uma forma de ordem crescente, certo? Do menor para o maior. Então vamos lá. Aqui, então, você já deve ter entendido esse ciclo for aqui que a gente usou, que é basicamente só para empregar os números aqui no nosso vetor. Agora a gente vai fazer um outro ciclo for para colocarmos primeiro os primeiros valores para ser comparado, certo? Então a gente vai colocar a mesma variável aqui, que é do igual a 0, só que nós vamos até uma posição atrás do vetor. Então se o vetor vai de 0 a 2, nós vamos de 0 a 1 pegar os dois valores comparáveis ali. Por quê? Já vou estar explicando para você. Então, de 0 a 2, que 2 é o menor valor do vetor, certo? Então, ele vai de 0 a 1. Então, ele vai pegar o vetor na posição 0, vai pegar o vetor na posição 1 e vai incrementar, certo? Agora, a gente deixa o for aberto. Vamos usar, então, primeiro a gente precisa comparar alguma coisa com alguma coisa, certo? Então, primeiro, vamos colocar aqui com que o menor valor que eu possuo nesse vetor é o valor que está na posição i. Então, o valor que está na posição i, que é 0, é o menor valor de todos, porque a gente ainda não pesquisou os outros valores para saber e comparar qual deles a gente vai ordenar, certo? Então,
vetor na posição i. Vou colocar aqui agora um for também, um outro for, que vai ser diferente agora ele vai pegar uma posição do vetor que vai ser a posição i mais 1. Por que, João Pedro? Porque se eu pegar o vetor na posição, esse outro for que vai comparar, isso é um ciclo dentro de um ciclo, que eu também vou explicar nas aulas que eu vou fazer próximas, que vão seguir o cronograma. Mas já que você que é você que precisa desse vídeo aqui, você já deve entender como que é a dinâmica do ciclo dentro do ciclo. Então, nesse a gente precisa comparar, a gente vai colocar primeiro um for que vai do 0 e outro que vai do 1, porque é o 0 mais 1. Por que que a gente tem que fazer isso? Porque se a gente deixar o j igual a 0, nós estamos comparando o mesmo item. Então, quando o i aqui for igual a 0, que a gente vai estar, primeiro ciclo aqui vai ser igual a 0, aqui, se for igual a 0 também, a gente vai estar comparando a mesma coisa. Então, não vai ser efetivo e não vai servir para nada. E o código vai estar errado. Então, nós precisamos aqui deixar 0 e aqui deixar 1, para ele comparar de vetor a vetor. É como se ele fizesse 0, 1, 2, e aqui ele comparasse primeiro com o vetor na posição 1 e depois o vetor na posição 2, certo? É basicamente isso que ele vai fazer, certo? É basicamente isso. Então, vamos comparar agora aqui, ele vai de 1 até a posição maior do vetor, que é o j menor que 3, certo? O j menor que 3, então, é até onde ele vai. Então, j mais mais, certo? Feito isso, nós já temos essa segunda pesquisa. Então, aqui, o nosso ciclo, ele vai, na primeira rodada do ciclo aqui, na primeira execução do ciclo, na posição 0, ele vai rodar esse ciclo inteiro aqui. Depois que ele rodar o ciclo inteiro de dentro, ele vai para a segunda posição, que é a 1. Na segunda posição, que é a 1, ele vai rodar o ciclo todo inteiro e depois acaba essa parte aqui de pesquisa, porque o último vetor vai estar alocado à última posição de maior número, certo? Então, é basicamente isso. Agora, nós então vamos usar aqui, ó, nós vamos deixar aqui bem setado, que é o seguinte, fizemos esse for, agora vamos fazer um if aqui, que vai ser o critério de seleção do nosso selection sort, obviamente. Então, esse critério vai ser o seguinte, quando o vetor na posição i for maior, ele for maior que o vetor na posição j, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que o menor valor seja igual ao j. Então, aqui a gente vai trocar a variável aqui. Então, ele vai fazer a pesquisa inteira. Então, basicamente é o seguinte, na posição 0 aqui no primeiro ciclo, o menor valor vai ser o primeiro valor do vetor, certo? Então, na primeira repetição desse vetor, o menor valor é aquilo. Vamos supor que é um vetor aqui o vetor que nas posições 0, 1, 2 vai estar 5, 4, vai ter 5, 2 e 6. Então, o primeiro valor que vai estar nesse primeiro ciclo é o 5. Então, ele vai pegar o 5 e vai comparar com todos os outros vetores. Então, vamos lá. Ele vai pegar o 5 aqui e vai pegar o vetor na posição 2. Na posição 1, né, na verdade, aqui, porque é 0 mais 1. Então, na posição 1, nós temos aqui que é o 2. Esse 2 ele vai comparar com o 5. O 5 é maior que o 2? Sim. Então, o 2 entra no valor de menor. Então, aqui a gente já comparou, certo? Então, ele vai repetir mais uma vez. Agora, ele vai para o vetor na posição 2, que é o 6. Os vetor 6 na posição... O vetor 6 na posição 2, ele é maior que o vetor na posição j? Sim, então o 2 continua sendo menor. Então, aqui a gente já tem a variável menor, certo? Então, feito isso, nós precisamos agora incrementar ele e colocar ele no lugar da nossa memória, no lugar do nosso vetor, certo? Então, nessa alocação vetorial aqui, a gente vai colocar fora desse for, certo? E fora desse for aqui. E fora desse vetor, a gente vai ter essa posição, certo? Ok, feito isso agora que a gente já colocou, vamos colocar fora aqui desse for o que a gente precisa, que é um if, para delimitar o que vai entrar e vai ser modificado ali na memória, certo? No vetorzinho que a gente tem. Então, vamos lá.
Se o meu i for diferente de menor, nós vamos... Isso é para todo... É o seguinte, quando o i aqui for igual a zero, vamos supor, e ele é diferente do meu valor aqui do vetor, que obviamente vai ser diferente, então aqui a gente vai fazer o swap, vai fazer a troca, certo? Então vamos fazer essa troca aqui desse vetor, ok? Fazendo essa troca do vetor, a gente vai ter que... Vamos fazer aqui agora, né? A gente incrementou a variável swap aqui, né? Que a gente colocou a swap. Então, a minha variável swap, vai receber o valor do meu vetor na posição i, certo? O meu vetor na posição i ali. O meu vetor na posição i receberá a meu vetor na posição que estiver o menor. Então, na posição que estiver o menor, vai ser o j. Então, o meu vetor que estiver na posição menor vai receber o valor de j, certo? E agora, a gente vai fazer o swap do menor para o vetor, certo? Então, vai ser o seguinte. O vetor, na posição menor, ele vai receber o valor de swap, certo? Então, aqui a gente já fez a troca. Feito essa troca aqui, a gente consegue agora mostrar para o usuário que a gente conseguiu ordenar o vetor corretamente, esse vetor de 3 posições. Feito isso agora, nós podemos então imprimir esses valores que nós decidimos aqui para o nosso vetor, ok? Então vamos lá, deixa eu só desocupar um pouquinho de espaço aqui, certo? Então vamos imprimir esses valores. A gente pode imprimir com um for também, um for de printf. Então esse for vai receber o valor de i igual a 0, i menor do que 3, que o nosso vetor são de 3 posições, então ele vai de 0 até 2, e vamos incrementá-lo. Feito isso, agora a gente pode dar um printf com o valor do inteiro do nosso vetor, um espaço. E a gente pode colocar aqui vírgula e o nosso vetor na posição i. Ok. Feito isso, terminou um ciclo aqui, a gente pode dar um /n também. Então, a gente pode colocar dessa forma também, que vai ficar bem tranquilo, ok? Então vamos compilar o código aqui e ver como que funcionou esse nosso for, ok? Pronto, feito isso agora, nós podemos agora colocar os valores do nosso vetor. Vamos colocar o vetor com aqueles valores que a gente atribuiu, que é o vetor 5, 2 e 6. 2, 5, 6. Então, ordenamos os 3 valores certinhos. Vamos fazer mais uma vez para testar de novo. Vamos compilar aqui e executar mais uma vez. Bom, compilando e executando, vamos colocar agora mais 3 valores. O 9, o 8 e o 5. 5, 8, 9. Então, ordenamos nosso vetor. Para isso, se você quiser um vetor assim com n posições, é só você colocar no print, no nosso scanf, as n posições que a gente vai usar nesse vetor, ok? Então, fica a critério de você o que você vai usar isso. Então, esse exercício aqui serve para você fazer os exercícios mesmo de ordenação vetorial, na introdução à programação, serve para você usar em alocação dinâmica mais para frente, ou para você agora que eu fiz esse vídeo que está precisando para alocação dinâmica, ok? Então, é isso, muito obrigado. Curta o canal da Craft UFG, curta os nossos projetos, os nossos vídeos de C# que já está bem longe. O nosso vídeo de C aqui vai demorar um pouquinho em seguir o ritmo, mas é porque eu estava com dificuldade de gravar o vídeo, mas agora está tudo certo. Então é isso, muito obrigado por acompanhar até aqui, uma boa sorte aí nos seus estudos.